Boa noite a todos e a todas. Eu vou utilizar hoje a tribuna dando um informe, falando do acontecimento que está acontecendo durante essa semana, inclusive aqui ao lado da Câmara Municipal. Lamento os alunos que estiveram aqui não estarem presentes para mim passar alguns informes sobre a semana, alunos e professores que estiveram nessa sessão hoje, abrilhantando a sessão, para que também eles frequentem, visitem as atividades da semana. Por exemplo, hoje, neste horário, que está às 19h30, estava havendo uma palestra muito importante, gostaria de ler aqui para vocês, rapidinho, o que estava acontecendo às 19h30 aqui ao nosso lado. Então, a Semana do Livro e Biblioteca, o projeto de lei foi feito aqui, nessa Casa de Leis, certo? Visando o quê? Fomentar a cultura, a leitura, a escrita, e existe um compartilhamento aqui com a educação, a Secretaria da Cultura, junto com a Secretaria da Educação, para que através da leitura, da literatura, do livro, da escrita, se acrescente, para que as pessoas adquiram conhecimentos, exercitem o raciocínio e também oxigenem a mente. Então, é lamentável que os alunos tenham saído, porque eu ia convidá-los, eles, os professores, para frequentarem as atividades da semana. Porque a semana começou sábado, com palestras interessantes, um show da Gilda Montans e Meire Genaro durante a noite. Ontem nós tivemos atividades e também uma palestra de uma jardinopolência, a Conte, também falando na abertura da semana. Ontem nós tivemos uma palestra muito importante que é homenageada desta semana, é a dona Lourdes, uma munícipe aqui de Jardinópolis, tá? Uma pessoa muito simples, mas muito rica, muito simpática. Ela faz poesia de cordel e aí está sendo homenageada nessa semana. Foi muito emocionante o que quem presenciou, nós vimos ontem. E tem se notado, como na última semana que teve presencial, a pouca presença do público. Então, os jovens, aqui que foi até comentado que não existem atividades, quando se faz, então, a gente precisa cobrar também, talvez há uma deficiência do pessoal para informar mais os jovens, os professores, tá? E eu gostaria de registrar essa parceria com a educação, que está sendo muito rica nessa semana. A gente frequentar ali, a gente vê os trabalhos das escolas, os trabalhos das crianças que estão trabalhando, o interesse delas. Quem viu, quem presenciou na semana, dia 23, na Noite dos Livros e das Rosas, um evento que já acontecia há 2 anos, 3 anos aqui, pelo João Cílio, Alessandro, o coletivo de ideias, o pessoal, que é a distribuição de livros gratuitos. Quem visse aquela cena, presenciasse das crianças pegando, se interessando naquela banca de livro, procurando livro, isso não tem preço. Então, uma atividade dessa não tem preço. Quem presenciasse ontem a dona Lourdes falando da sua poesia de cordel, não tem preço. Tá? Hoje, por exemplo, para acrescentar esse conhecimento, gostaria de ler uma matéria que fala sobre a palestra de hoje. Um dos objetivos da Lei 4493, que institui a Semana do Livro, Leitura e Biblioteca, Dr. João Batista Berardo, é considerar a multiplicidade de práticas de leitura e escrita, valorizar a importância dos livros tradicionais, impressos e outras formas inovadoras de leitura, utilizando novas tecnologias, a utilização de livros digitais, audiolivros, livros em braille. O professor doutor Maurício dos Santos Matos falará sobre
tecnologia da educação, ampliação de possibilidades ou apenas uma narrativa ilusória? E a seguir, Daiane Venteu, professor de educação especial e guia intérprete de Libras e Braille, falará sobre acessibilidade, inclusão e a importância do ensino de Libras. Então, essa semana, ela está muito rica de palestras e atividades. Quarta-feira, amanhã, nós teremos também mais palestras interessantes, tá? E está tendo também atividades durante o dia com os alunos das escolas, durante a manhã, durante a tarde. Amanhã também à noite haverá outras palestras interessantes. Quarta-feira, nessa quarta, virá aqui palestrar, aqui em Jardinópolis, a jornalista Daniela Arbex, premiada internacionalmente. Ela fez o livro Os Bastidores do Holocausto e Arrastados. Os Bastidores do Holocausto Brasileiro e Arrastados. Ela é internacional, reconhecida, ganhou o prêmio Jabuti, vários prêmios. É imperdível também essa palestra, que ela vai falar daquela tragédia de Brumadinho, que ela foi entrevistar as mães, as familiares que perderam os entes e até hoje não encontraram. Então ela fala daquele crime ambiental, crime contra a população, aquilo que aconteceu, aquela tragédia que matou várias pessoas e até hoje ainda algumas pessoas não foram encontradas. Então, interessantíssimo a gente participar dessa palestra. Então, eu gostaria que também os professores e os alunos frequentassem, que isso enriquece muito, gente. Enriquece, é para enriquecer a população. Tá? E, infelizmente, não está tendo um público à altura das informações, do desejo de informar, de modificar, de fomentar aqui a cidade. Até para valorizar, as pessoas se interessarem por a questão nossa política também, tudo. Nós precisamos enriquecer nossos jovens, valorizar, né? E o livro, a leitura, é um dos instrumentos, não é um instrumento único, mas é um instrumento muito importante e dessa riqueza. E vai outras palestras, nas escolas, em Jurucê haverá palestras também, atividades, e se encerra a semana no dia 29, né? 28, sexta-feira, dia 29, né? Com às 17 horas, haverá atividade às 8 da manhã, o Julinho do Sertão falará sobre poemas ilustrados, lá em Jurucê, no Quarteirão Cultural, lá no quiosque, lá, e às 17 horas, o Gabriel Pensador vai dar uma palestra aqui, com o tema Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, para essa palestra, está se pedindo para as pessoas se pré-inscrevam, caso do número de pessoas, para ter um controle. Tá? E à noite, o show, né, da Matriz, do Gabriel Pensador, lá na Praça da Matriz, às 20 horas. Então, a minha fala hoje é em relação a essa semana, que nós devemos valorizar, como outras atividades. Nós teremos a Semana Neco Rosseto, né? Nós teremos a Semana do Meio Ambiente, e também atividades frequentes que agora, com o término da pandemia, né, com a diminuição, não diria término, a gente começa a ter os eventos aí presenciais. Então, isso é muito importante que ocorra semanalmente, diariamente, mas, por enquanto, nós temos aí essas atividades, nós precisamos valorizá-las e frequentá-las. Tá? Então, a minha mensagem é essa, aqui está toda a programação, tá? Realizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, e também aqui com apoio, né, da Câmara Municipal, presença muito importante das escolas, porque sem o aluno, sem o professor, sem o diretor, sem as pessoas envolvidas nesse processo, essa semana ela não teria valor. Tá? Então, nós temos 2 pontos aí, que é a valorização aí também do currículo, né, escolar, não só escolar, mas pessoal, né, dos nossos munícipes aqui. Vereador Chotô, uma oportunidade.
parabenizar também o Conselho Municipal de Cultura. Isso, a sociedade também participa, junto com a Secretaria, com a Prefeitura, né, que através do Conselho de Cultura, nas atividades, né, tanto acompanhando e muito importante, na realização, né, nas indicações de palestrantes, na procura e na presença deles, né, que o presidente é o Ricard, né, é o Ricard Rossetto, Alessandra Miranda, não vou citar outros nomes aqui, mas é muito importante aí a presença desse conselho, tá? Então, desculpa, a gente esquece, às vezes tem mais alguém participando, né, uma entidade, alguma organização atuando na semana. E no nome do Conselho, né, Municipal de Cultura, a Lê, agradecer os vereadores, né, que doaram os livros, né, Sim. ajudaram na compra das flores. Então, ela estende aqui o agradecimento. E a Câmara teve importância muito grande nesse evento, tá? Porque daqui que saiu a lei, né, o projeto de lei, saiu daqui o projeto de lei, daqui saíram já muitas emendas impositivas, né, para a realização. Então, o apoio da Câmara é muito importante para que aconteça essa semana, como outras atividades que vão acontecer, como a atividade do projeto de lei de vocês aprovado, o Leandro, a Dalva, do tabernáculo, né, e outros que outros vereadores aqui também fazem, né, todos, o Caio, o Fofo, todos vêm fazendo aqui alguns projetos de leis interessantes que só o Visu para valorizar a Jardinópolis, para a gente auxiliar a questão do Executivo. Tá? Muito obrigado.